Beleza, gente. Prazer, meu nome é Maurício. Eu sou um dos cientistas de dados da Capra e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre algoritmos que falham. O Capra comentou hoje de manhã, para quem estava aqui, um gráfico bem semelhante com esse, que conforme vai passando o tempo e a tecnologia vai avançando, a gente está chegando a um caos de informação. A gente tem muito mais informação do que a gente consegue consumir. E o problema todo não é a gente conseguir realmente filtrar essa informação e transformar isso em informações relevantes, em conhecimento, para um poder de tomada de decisão. E é aí que entram os algoritmos. Os algoritmos, eles reduzem esse mundo de coisa que a gente precisa ver para conseguir chegar ao resultado final. O que é um algoritmo, então, gente? Um algoritmo é um conjunto de regras. Isso aqui é um algoritmo. Tem uma saída, a gente tem uma entrada e uma regra aplicada em cima dele. Ah, beleza, algoritmo, mas todo mundo está falando de machine learning, de AI. O que é isso mesmo e como isso entra dentro desse contexto todo de dados, informação? Gente, inteligência artificial é um modelo computacional que pensa que nem o ser humano, processa a informação no mesmo formato. E o machine learning, ele é um modelo computacional que aprende por experiência. Ele vai e erra 500 vezes até ele acertar. Eles são um dentro do outro. A grande verdade é que o machine learning faz parte da inteligência artificial. E o funcionamento deles vai a partir do exemplo. Tu entrega informação para eles, eles aprendem com aquilo inúmeras vezes, e então entregam um comportamento. E esse processo está gerando todas essas notícias que a gente vem ouvindo aí, de que a inteligência artificial é o futuro, que vai ser todo mundo substituído por máquina, porque, meu Deus, é maravilhoso. Só que a gente não vai falar dessas coisas hoje. A gente vai falar do que não funciona. A gente vai falar da Alexa tocando pornografia para criança sem querer. O que é um erro dentro de um algoritmo de machine learning? O que causa isso, tá, gente? Basicamente, existem 4 fatores aqui. O erro, o hack, uma coisa inesperada, o que a gente chama de unforeseen, e teaching. O que é o erro, gente? O erro, ele é uma falha no desenvolvimento. Quer tirar a foto? Eu ponho de volta. O erro, gente, ele é uma falha inesperada pelo desenvolvimento. Ou seja, eu estou lá, para quem programa, é aquela vírgula fora do lugar. É aquela palavrinha que a gente usou o uppercase e tinha que ser lowercase. É um erro de programação, de desenvolvimento, pode ser um erro físico ou pode ser um erro de código. Mas esse erro causa um problema no machine learning depois, ou na inteligência artificial, no algoritmo. Então, a gente tem o hack, que é quando um terceiro tenta quebrar teu código. Aí, a gente está falando de anônimos, de todo mundo que tenta atacar uma máquina. E aí tem o unforeseen, que é o quê, gente? É aquela atitude que ninguém estava esperando. Foi lá, construiu a máquina, botou ela para rodar e tu descobriu que ela está fazendo uma feature que tu não programou. Simplesmente aconteceu. Ele descobriu um caminho novo e está acontecendo aquilo ali dentro. E aí a gente chega nos problemas de teaching, que é a tua base não foi boa o suficiente, tu ensinou errado. Tem que lembrar que o machine learning, ele é uma criança de 3 anos, tu está ensinando ele as coisas. A inteligência artificial é isso. Então, assim como uma criança, se a gente ensinar errado, estraga. E é a mesma lógica aqui. E a gente pode colocar tudo isso dentro de uma matriz. Com essa matriz, gente, dá para observar que os 2 fatores de influência grande para acontecer esses erros é a qualidade do teu código e a qualidade do teu treino. Então, quanto melhor o meu treino, se o meu código for ruim, é fácil de hackear. Agora, se o meu treino for ruim e o meu código for muito forte, eu ainda vou ter problemas, porque a minha base está ruim, então eu vou ter problemas de teaching. Então, agora vamos olhar uns cases juntos aqui e vamos ver onde que eles se encaixam dentro dessa matriz. Todo mundo viu que saiu na última versão do iPhone a questão de desbloquear o teu celular com a câmera, né? O Face Mask. O que aconteceu? Hackearam isso e descobriram que com uma máscara imprimida digital, uma foto do olho da pessoa colado por cima e um nariz de silicone, tu abre o celular da pessoa. E aí tu pensa, o celular de alguém com informações muito importantes dentro é facilmente hackeado, e isso estava sendo vendido como a maior tecnologia do mundo.
isso é o sensacionalismo, gente. O que aconteceu? Um grupo de pesquisadores tentaram quebrar isso. E eles conseguiram. Só que é extremamente caro fazer isso, porque precisa ser uma imagem de alta qualidade. Para fazer um modelo físico impresso 3D do rosto da pessoa para enganar, tu precisa de uma máquina bem sofisticada, é um custo alto para fazer todo esse processo. Mas, o que mostra aqui, dá para quebrar. E como que a gente poderia ajustar isso? Aí as pessoas começam a criar soluções mirabolantes. Não, tem que ter uma câmera 5 vezes melhor para pegar o fundo da íris do cara. E se a gente botar para piscar, tu tem que piscar 3 vezes antes. Pronto, já não funciona mais o modelo. Tu vai precisar botar uma lente, então, para conseguir resolver. Já fica um pouquinho diferente. E esse é um dos meus favoritos. Esse cara aqui teve o visto dele negado, porque o robô disse que ele estava de olho fechado. É essa foto que ele usou, tá, gente? Ele não está de olho fechado, ele é asiático. Exatamente. Então, o que aconteceu aqui? A máquina foi treinada com muito rosto de pessoas ocidentais, logo, quando teve um padrão de rosto oriental, não funcionou. E tem mais um fator que influencia aqui. Tu pode subir qualquer foto. A iluminação da foto dele ali, em conjunto com o fundo, ó, ela engana, porque ela começa a dar esse sombreado embaixo do olho dele ali, e aquilo influenciou a máquina também. O que eles fizeram? Eles botaram mais um fator humano em cima, alimentaram de novo a base e pronto, funcionou. Ele subiu outra foto e funcionou. Mas, de novo, reconhecimento facial não é perfeito, acontece erros, e se a gente alimentar a base com dados diferentes, melhora. Esse é um caso bem controverso, tá, gente? Teve um concurso de beleza pouco tempo atrás, onde a inteligência artificial julgava quem eram as pessoas mais bonitas. Então, todo mundo subia um monte de foto de rosto e a máquina julgava o que ia acontecer. Não é para surpresa de ninguém que a máquina virou racista, né? A máquina, ela estava escolhendo pessoas brancas. Por quê? Porque ela tinha alguns fatores pré-determinados e um deles não era tom de pele. O tom de pele não era para fazer diferença, porque eles tinham medo que isso fosse acontecer. Só que eles usaram uma base aberta. E dentro dessa base, tinha muito mais rosto de pessoa branca do que tinha rosto de indianos, por exemplo. Então, quando tu alimentava com um rosto diferente do padrão branco, ele tinha problemas de lidar com aquilo. Ele não identificava tão bem rugas, ele não identificava tão bem a idade da pessoa, que eram fatores para ser considerados ali. Então, tudo isso influenciava. E a gente pode corrigir isso melhorando a base, né? E aí, esse é para botar medo na galera que tá louco para comprar um carro autônomo. Os hackers descobriram que tu pode fazer um carro autônomo bater com uns adesivos. Tu vai lá, cola uns adesivos meio aleatório numa placa de pare, ele não identifica a placa de pare e corre a placa e bate. É isso que aconteceu, mais ou menos. Na verdade, uns pesquisadores estão tentando quebrar o código dos carros, justamente para entender o que precisa acontecer para a gente ter carros com segurança dirigindo sozinhos por aí. E eles descobriram que, se tu entende do algoritmo da câmera o suficiente, tu consegue colar adesivos bem específicos, tá, gente? É tipo, tu tem a placa de pare, 4 pontos no meio da placa, que enganam a câmera, o fator por onde ele funciona. Isso é um problema a ser considerado. Só que para tu conseguir fazer isso acontecer mesmo, tu tem que lembrar que tu precisa entender o algoritmo. Se tu não sabe como o algoritmo funciona, tu não consegue quebrar. Só que a gente sabe que tem muito hacker persistente, tem muita coisa acontecendo, então é uma possibilidade. E, de novo, aqui a gente tem uma questão que pode ser resolvida com melhora tecnológica na câmera, com uma melhora de algoritmo. Existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas, mas os hackers estão batendo o carro dos outros. Esse foi um caso que foi muito noticiado, que era a inteligência artificial do Facebook criou uma língua própria e aí vai começar a Skynet, vai acabar o mundo, o Facebook desligou os computadores, puxou tudo a tomada e continuou andando, enfim. Não foi isso, tá? O que aconteceu? O Facebook fez um experimento onde eles pegaram 2 inteligências artificiais e botaram elas para conversar. E eles queriam entender como que elas iam se relacionar e resolver alguns problemas. O que aconteceu? Elas começaram a falar bobagem. Era uma linguagem que ninguém estava entendendo. Bola, tênis, teto. E era uma frase e elas entendiam e continuavam. E ninguém entendia por que isso estava acontecendo.
Aí, eles não foram desligar porque era Skynet. Eles desligaram porque eu preciso entender o que está acontecendo. E se elas continuarem falando, elas vão mudar e eu não vou entender nunca mais o que está acontecendo. Então, eu vou parar tudo e entender. Por isso que eles desligaram. Não era um sinal do mal. Mas aí eles chegaram a uma conclusão bem triste para a galera de Hollywood, assim. Elas não desenvolveram uma linguagem nova. Alguém errou o código e elas começaram a falar uma bobagem qualquer. Não significava nada, estava errado. Foi um erro de desenvolvimento. Ou é o que o Facebook diz para a gente, né? Não sei, talvez seja um problema maior. De novo, a gente tem um caso de racismo um pouquinho diferente. Não sei quem viu isso aqui ou quem conhece isso aqui, porque todo mundo gosta do WhatsApp, mas ele é o WhatsApp do Google, é o Google Allo. E uma pessoa mandou um emoji de uma arma e o Google ele sugere respostas. E a resposta que ele sugeriu, se vocês olharem ali a última, é um homem de turbante. Várias pessoas replicaram isso para ver se era verdade e era verdade. Opa, o que aconteceu ali, tá, gente? O Google ele pega as conversas de todo mundo que está utilizando a plataforma para aprender o que ele pode te sugerir melhor. E a base que eles utilizavam tinha muita gente que respondia esse emoji com outro emoji. Então aqui a gente tem um problema de regra, né, gente? Alguém tinha que ter olhado para aquilo e pensado, olha só, quando alguém posta isso aqui, tem algumas respostas que não podem acontecer. Essa é uma delas. Ou faz que nem o WhatsApp e aprende com o próprio usuário só. Então, se aparecesse ali, tu que é racista, não o Google. Mas é um problema de base, um problema de regra, nesse caso, né? Então, a gente tem a inteligência artificial do Google que disse que essa imagem é um helicóptero. Se vocês olharem as respostas dele ali, é um helicóptero, um hovercraft, alguma coisa que voa ou um veículo. Claramente não é nenhuma dessas opções. Ele não chegou nem perto. O que acontece? De novo, um grupo de pesquisadores está tentando entender como quebrar o reconhecimento de imagens. E aí eles descobriram que tu pode pegar e aplicar uma camada de pixels por cima de uma imagem que o olho humano não enxerga, mas a máquina enxerga. E a máquina se adapta para isso. E para a máquina é um helicóptero. Pensem que tem uma imagem escondida embaixo e se a gente invertesse a polaridade, ia aparecer um helicóptero ali. É isso que acontece para a máquina. E eles conseguiram fazer isso para a máquina não conseguir enxergar um panda, para a máquina não conseguir enxergar um monte de coisa. E tem um mundo de repercussão dentro disso, né, gente? Imagina a quantidade de coisas que estão sendo olhadas desse jeito hoje, ou que vão ser no futuro. Uma segurança de aeroporto, uma câmera automatizada em algum lugar. Se a gente mexer dentro do algoritmo, funciona. E aqui, de novo, vem aquela questão. Tu só consegue hackear o Google se tu sabe como funciona o algoritmo do Google. Não é qualquer um que pode fazer e não é qualquer camada que funciona por cima. Tem um jeito específico de fazer que tem que ser aprendido. E agora o caso que eu falei antes para vocês, eu não sei quem já viu esse vídeo, o menininho chega em cima da Alexa e pede para ela tocar uma música com uma vozinha de criança bem forte. Ele tem 3 anos, se eu não me engano, menos. O que acontece? A Alexa imediatamente começa a falar muita pornografia para a criança. Tipo, ela começa a ler as categorias de um site pornô para crianças. E aí as pessoas desesperadas na volta, Alexa, stop, e ela não para. O que aconteceu, gente? A máquina não conseguiu identificar a voz dele direito. Ele falava, e a máquina não entendia. E ela entendia errado. Então, o que ela entendeu, ela reproduziu. E isso gerou um problema muito grande. Então, aqui tem inúmeras coisas de regras que poderia ter sido pensado, só que ninguém imaginou que a criança ia utilizar e a Alexa entender que era pornografia. Imagina quantas crianças falam com a Alexa e ela não entende isso. Foi um caso, deu muito errado e precisou ser corrigido. E aqui, de novo, a gente está falando de um problema de base e um problema de regra. Dá para olhar de muitas formas, mas a gente pode olhar e dizer, cara, por que uma criança falando, ele não identificou como uma criança? Porque a criança poderia vir lá pedir pornografia. E ela podia parar o negócio, né? E, por um outro lado, ela não foi alimentada o suficiente com base de crianças para conseguir entender como as crianças falam. E aí tem que lembrar de mais uma coisa. Hoje em dia, quem não conhece criança que não sabe ler e escrever, mas mexe no celular, mexe no smartphone o tempo inteiro? Então, eles são, sim, parte do mercado e não foi observado num primeiro momento. E aí tem um outro caso, e esse aqui também apareceu em muitos lugares, que, por causa de uma criança, várias pessoas compraram casas de boneca sem querer. O que aconteceu?
A menininha estava em casa e ela foi na Alexa e viu uma casa de boneca que ela queria e disse, Alexa, eu quero essa casa. E aí, a Alexa comprou. Beleza, os pais da criança cancelaram o pedido, tudo, a Alexa foi na Amazon e comprou, mas foi noticiado isso. E aí, no final da notícia, o repórter repetia o que a menina disse. Ele dizia, Alexa, compra a casa de boneca. E o que aconteceu? Todo mundo que tinha uma Alexa próxima da televisão, a Alexa acordou e comprou a casa de boneca para todo mundo. Vamos dizer que teve bastante gente braba nesse momento. Mas isso aconteceu porque a Alexa não conseguiu identificar que a voz de quem era a voz e não fez um double check ali na hora de comprar as coisas, né? Simplesmente foi lá e comprou. A Amazon corrigiu o problema, tá? Hoje a televisão não consegue mandar na tua Alexa. Só que o Burger King tentou se apropriar disso. Quando saiu essa notícia, o Burger King fez uma propaganda de 15 segundos no YouTube, onde esse rapaz termina a propaganda dizendo, ok, Google, what is a Whopper? O que é o Whopper? E aí, o teu celular ia responder imediatamente para ti o que era o Whopper, porque ele chamava o Google. O que aconteceu? O código disso aqui era fraco. Por quê? Porque eles não tinham definido para o Google, olha, isso é o Whopper. Não, o Google busca a primeira definição, que é a definição do Wikipedia. E todo mundo sabe que tu pode alterar o que está escrito no Wikipedia, né? Então, um monte de gente começou a entrar no Wikipedia e botar definições bizarras para o que era um Whopper. Ah, é um pé sujo, é uma salada de não sei o quê. E aí, as pessoas estavam vendo a propaganda do Burger King no YouTube, o anúncio quando aparecia, e aquele negócio acontecia no teu celular, e tu começava a receber umas respostas bizarras, porque a galera começou a hackear. Nem dá para chamar de hackear. Eles começaram a alterar as coisas que estavam acontecendo dentro do Wikipedia. Esse é um outro caso meio Skynet bizarro. Existe um jogo que tem uma inteligência artificial para rodar os personagens não jogáveis, se chama Elite Dangerous. Eles fizeram uma atualização, e nessa atualização eles permitiam que os robôs criassem armas para eles mesmos jogar contra os usuários. E aconteceu uma bizarrice onde eles estavam criando armas tão poderosas que nenhum usuário conseguia ganhar de ninguém. E eles começaram a caçar os usuários dentro do mapa e matar todo mundo. Porque eles sabiam que eles iam ganhar e eles iam para cima de todo mundo, ninguém ganhava deles. O jogo parou tudo, voltou o patch e foi entender o que aconteceu. Aí todo mundo começou com teoria da conspiração, tá aprendendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não, gente, eles não limitaram para os robôs algumas coisas que são limitadas para os humanos. Eram categorias que eles juntavam que não poderia juntar. Ninguém limitou. E aí eles começaram a ver que, logicamente, se eu junto tudo de bom, fica uma arma muito boa. E ele começou a botar. Então, eles tiveram que fazer essa regra para fazer funcionar. E esse é um caso mais antigo e também bem famosinho. A inteligência artificial da Microsoft que virou racista no Twitter em um dia. O que aconteceu? A Microsoft, boca aberta, lançou um negócio que não devia. Não é isso que aconteceu, gente. O que aconteceu é o seguinte, a Microsoft pegou uma inteligência artificial, como qualquer outra, botou no Twitter para conversar com as pessoas. E o que acontecia? Ela ia aprendendo o que as pessoas iam dizendo e ia entendendo que aquilo é o que as pessoas pensam. Logo, eu penso assim. Sabedoria de multidão. O que aconteceu? Um monte de gente começou a dizer para ela, Hitler estava certo. Essa frase foi muito tweetada para ela. Ah, negro isso, não sei o quê. E começou a ser muito racista, muito homofóbico. E o que aconteceu? Ela começou a postar uns tweets bem pesados que ninguém queria que ela postasse. Ou seja, a Microsoft desligou em um dia o sistema todo. E aí a gente vê uma falha de planejamento, né, gente? Ninguém pensou que iam trollar a inteligência artificial. Rateamos. E aí a gente volta para essa matriz aqui. Olhando para isso, a gente consegue ver que dá para encaixar cada um desses erros aqui dentro. Cada um deles pode ser um erro de programação, foi um hack feito por cientistas, no caso, mas ainda assim um hack. Algumas coisas unforeseen aí dentro e teaching. Então, todos esses cases que eu mostrei para vocês se encaixam mais ou menos assim dentro dessa matriz. E a gente pode tirar uma conclusão olhando como as coisas estão dispostas aqui. Não é sempre um problema de tecnologia, gente. É um problema de ensino. Por quê?
O problema de tecnologia, tu corrige. Ele é simples, é uma vírgula fora do lugar, é uma regra que está faltando, vai lá e arruma. Agora, quando a gente tem uma base problemática, virou racista, não identificou o que estava acontecendo, começou a não funcionar porque não entendia o mundo na volta. É justamente um problema de ensino. Cada vez mais a gente tem pessoas desenvolvendo tecnologias mais e mais complexas que funcionam de maneiras incríveis, só que a inteligência artificial é aquele slide lá atrás, ela funciona com um exemplo, ela aprende. E se a gente ensina ela errado, ela funciona errado. Não é nenhum mistério que essas coisas aconteceram. Elas aconteceram porque tiveram falhas, e essas falhas foram motivadas, em sua grande maioria, por problema de base. Tem que pensar na inteligência artificial como se fosse um filho. Se a gente ensinar errado, vai aprender errado e vai manter. Assim como as crianças pegam os hábitos ruins dos pais, a inteligência artificial pega o bias de todo mundo que programa ela. E por isso que quando acontecem coisas, a Apple começa a lançar um aplicativo de saúde e eles não pensam na mulher, esse mesmo cara pode programar uma inteligência artificial que não vai funcionar, porque só funciona dentro do mundinho dele. Era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Agora eu vou passar de volta para o Zé, que vai passar para o Pedro. Então, muito obrigado.